A Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Não Sou Ninguém, poemas de Emily Dickinson. Ela que ocultava sua mente fez versos em grande abundância. Acho que esse café tá atrapalhando minha dicção. Agora, vamos continuar. É a terceira vez. Terceira tentativa, mas tudo bem, vamos lá. Olha, vamos dizer que na hora... O que ela fez com abundância? Versos em grande abundância. Viu? Vamos dizer que na hora da gravação eu quase nunca erro nada. Faço uns textos enormes, gigantes e paro pouco, né? Agora verdade. Aqui, né? Mas agora vamos falar numa voz mais leve, porque eu achei meio meditativo o episódio de hoje, né? Então esses poemas aí podem, né, se equiparar a uma sessão de meditação quase, porque tá muito legal, muito profundo, ela tem muito a dizer em poucas palavras. Se você tirar uma palavra do poema dela, não faz mais sentido, então Emily Dickinson é muito massa e eu acho que você vai adorar esse episódio aí, como a gente. Boa leitura! Não sou ninguém. Poemas de Emily Dickinson. Tradução Augusto de Campos. Uma palavra se abre como um sabre. Pode ferir homens armados com sílabas de farpa, depois se cala. Mas onde ela caiu, quem se salvou dirá, no dia do desfile, que algum irmão de armas parou de respirar. Aonde vá o sol sem ar, por onde vague o dia, lá está esse assalto mudo, lá a sua vitória. Observa o atirador arguto, o tiro mais perfeito, o alvo do tempo, o mais sublime, é um ser ignoto. Sépala, pétala e um espinho. Nesta manhã radiosa, gota de orvalho, abelhas, brisa. Folhas em redemoinho. Sou uma rosa. Um perde, outro ganha. Jogadores jogados. Lançam de novo os dados. Se recordar fosse esquecer, eu não me lembraria. Se esquecer recordar, eu logo esqueceria. Se quem perde é feliz, e contente é quem chora, que alegres são os dedos que colhem isto agora. O sucesso é mais doce a quem nunca sucede. A compreensão do néctar requer severa sede. Ninguém da hoste ignara que hoje desfila em glória pode entender a clara derrota da vitória. Como esse, moribundo, em cujo ouvido escasso eco oco do triunfo passa como um fracasso. Nossa porção de noite, nossa porção de aurora, nossa ausência de amor, nossa ausência de agrura. Uma estrela, outra estrela que se extravia. Uma névoa, outra névoa, depois o dia. Tanto júbilo, tanto! Se eu errar, que pobreza! Pobres como eu, no entanto, tudo arriscam num só lance. Ganharam, sim, temendo embora deste lado a vitória. Vida é só vida, e morte, morte. Ar é ar, e alegria, alegria. Se eu falhar, enfim, é doce ao menos conhecer o ruim. Perder não é mais que perder. Não há mais fim que o fim. Mas se eu ganhar, canhões no mar, sinos nas torres, pelo ar ressoem lentamente. O céu é muito diferente quando sonhado. Terra firme poderá extinguir-me. A salvo nos seus quartos de alabastro, distantes do festim, dos sóis e do verão, dormem os meigos mestres da ressurreição. Tetos de pedra,
paredes de cetim. Grandiosos vão os anos ao crescente, os mundos os seus arcos circunscrevem, e os firmamentos fogem, diademas decaem, dobram-se os doges, gotas sem som e um disco de neve. Tive uma joia nos meus dedos e adormeci. Quente era o dia, tédio os ventos. É minha, eu disse. Acordo. E os meus honestos dedos foi-se a gema. Censuro. Uma saudade de ametista é o que eu possuo. Senti um féretro em meu cérebro e carpideiras indo e vindo a pisar, até eu sonhar meus sentidos fugindo. E quando tudo se sentou, o tambor de um ofício bateu, até eu sentir inerte o meu juízo. E eu os ouvi, erguida a tampa, rangerem por minha alma com todo o chumbo dos pés de novo, e o espaço dobrou, como se os céus fossem um sino e eu ser apenas um ouvido. E eu e o silêncio, estranha raça, só, naufragada aqui, partiu-se a tábua em minha mente, e eu fui cair de chão em chão, e em cada chão achei um mundo, e terminei sabendo, então. Lidamos com o joio para chegar à joia. Jogamos fora o joio, julgando-nos ingênuos. Mas a forma era a mesma, e a nossa mão bateia com táticas de gema, praticando areia. Muita loucura faz sentido a um olho esclarecido. Muito sentido. É só loucura. É a maioria que decide, suprema. Aceite e você é ação. Objete é perigoso e merece uma algema. Beleza? Não tem causa. É. Casse-a e ela cessa. Não a casse e ela cresce. Tente alcançar na messe. As ondas, quando o vento passa os dedos por ela, Deus do alto vela para negar o intento. Algumas borboletas há nos campos do Brasil. Voam ao meio-dia só, depois cessa o alvará. Alguns aromas vêm e vão. À tua escolha uma só vez estrelas, que a noite entrevês estranhas de manhã. Eu temo a fala escassa. O homem que fala pouco, falastrão, é oco. O tagarela passa. Mas o que pesa enquanto a turba ao máximo se expande, esse homem me perturba. Temo que seja grande. Prazer vira pintura, se visto pela dor, melhor, porque é impossível ao fruidor. A montanha à distância é âmbar, um véu perto. Dispersa-se a ânsia, e isto é o céu. Banir a mim, de mim, fosse eu capaz, fortinho e inacessível ao eu audaz. Mas se meu eu me assalta, como ter paz, salvo se a consciência submissa jaz? E se ambos somos rei, que outro fim salvo abdicar, me de mim? A dor tem algo de vazio, não sabe mais a era em que veio, ou se havia um tempo em que não era. Seu futuro é só ela. Seu infinito faz supor o seu passado, que desvela novos passos de dor. Habito a possibilidade, casa melhor que a prosa, de janelas mais pródiga, superior em portas. Cômodos como cedros impermeáveis ao olho, e por eterno teto os dosséis do céu. De visitantes o mais justo, por ofício isto, só as asas destas parcas mãos para o meu paraíso.
como se o mar rompesse mostrando um outro mar, e fosse um outro, nesse mar ainda pré-formar. Mares do mar que invade as praias singulares de outros futuros mares, nestes, a eternidade. Publicar é o leilão da nossa mente. Pobreza, uma razão de algo tão deprimente. Mas nós, antes em greve da mansarda ir sem cor, branca, ao branco Criador, que investir nossa neve. A ele nosso pensamento pertence, a ele que encomenda sua ilustração corpórea, à venda do real alento. Mercar, sim, o que emana do celeste endereço, sem reduzir a alma humana à desgraça do preço. Não podia beber se você antes não bebesse, por mais que antecedesse o pensar da sede. Corta o ar do ar, divide a luz se puderes. Eles se acharão cubos numa gota ou grãos num vaso. Vão. Névoas não anulam, odores volvem, força a flama. E com um louro impulso ante a tua impotência, voa a chama. Esses testaram o horizonte e desapareceram. Pássaros antes de cumprir a latitude. Nossa retrospectiva deles, prazer pousado. Nossa antecipação, dúvida, dado. Mansão malsã de quem? Tabernáculo ou tumba? Domo de um verme? Grota de um gnomo? Ou elfo em catacumba? Me oculto em minha flor, que fana no teu vaso. Sem suspeitar, sentes por mim, quase tristeza acaso. A dor expande o tempo. Eras se enrolam dentro da circunferência de um só cérebro. A dor contrai o tempo. Num mero tiro, milhões de eternidades cabem num suspiro. A morte é um diálogo entre a alma e o pó. Diz a morte, some. A alma, só me cabe ser crente. A morte sob a terra clama. Vai-se a alma deixando o seu, prova cabal, manto de lama. O abrir e o fechar do ser é igual e desigual, se o for, à flor do caule, que de mesma semente vão em igual botão, paralelos, perfeitos, no que já não são. A geometria é a maior magia para a imaginação do mago, cujos prodígios, meros atos, a humanidade prestigia. A voz que para mim é um mar, é para outro Ixã. A face que nasce amanhã, fana sob outro olhar. Que diferença há em substância se o que me é soma a outras finanças só alcance a pobreza extrema? Ruas sem som serviam circunscrições de pausa, nem sim, nem não. Se ouviram sem universo ou causa. Relógios davam dia, noite, sinos distantes. Mas eras não havia, e nem depois, nem antes. Se o meu riacho é fluente, há de secar. Se o meu riacho é silente, ele é o mar, que cresce. Em meu espanto tento escapar para dizem que existe, canto onde não há mar. O enigma decifrado despreza-se com pressa.
A surpresa de ontem já não nos interessa. Tanto orgulho em morrer que nos humilha, tanta indiferença em ter tudo o que nos encanta, tão feliz ao revés de ir onde ninguém quis, que a angústia se desdiz em inveja a teus pés. Nesta vida tão breve, que de nos dão só um gole, quão pouco está sob o nosso controle. Ontem é história, mas está tão longe. Ontem é poesia, é filosofia. Ontem é mistério. Mas onde está hoje? Mal especulamos, o tempo nos foge. O cogumelo à noite é o gnomo da floresta, e de dia, trufo travesti estaca um toco. Como se lentamente em toda a sua saga, mais lento que a serpente, mais breve que uma praga. Malabar vegetal, gente do álibi, tal uma bolha antecede, e bolha se despede. Como se visse a grama interromper sua trama, um subreptício externo do verão circunspecto. Se a natureza um traidor quisesse descompor, se apóstata tivesse, o cogumelo é esse. Se o lábio hábil a sílaba soubesse sopesar, poderia, surpreso, roir sob seu peso. Um vão na pedra tumular faz do feror lugar um lar. A fama é uma abelha, tem um estribilho, um ferrão em brasa. Ah, também tem asa. E esses foram poemas de Emily Dickinson, do livro Não Sou Ninguém. Bom lembrar que esses nomes, né, são dados pelos editores. Nenhum poema dela tem título, para começo de conversa. Né? Ah, verdade. E o título desse livro, que é publicado póstumo... eu esqueci de falar no começo do episódio das marcações. Mas provavelmente você percebeu que era isso que estava acontecendo, né? Sempre que tinha uma marcaçãozinha ali. Esse sininho aí. Entrava um poema novo, né? Justamente por esse motivo, por não ter título. E você ouviu essa marcação por 41 vezes, que foram 40, na verdade, que no primeiro pro segundo não teve. Foi 41 poemas. Foi o livro inteiro? Então, Não Sou Ninguém... É interessante a gente falar, como eu estava dizendo, é um nome dado por editores, e qualquer título de poesia da Emily que você vir vai ser título dado por editores, porque ela não deu tudo título. Póstumo, né? E até... Ela nem queria publicar. Então, isso é bem legal, porque nesse livro tem uma poesia, você ouviu ali, publicar, né? Então, por que a Emily Dickinson não queria publicar? Daí não precisa fazer conjectura nenhuma, né? Ela tem um poema que explica por que ela não quer. Exato. E o que ela fazia, Lucas, é chamado de poesia de portfólio. Que ela só fazia... Na outra vez que a gente fez aquela seleção de poemas dela, eu falei que ela fazia para sobreviver, no sentido de se sentir viva. Eu usei esse termo nesse sentido, legal. Né? Então, poesia de portfólio. Ela fazia para externalizar, porque ela precisava, era assim que ela se via como gente. Verdade. Então, tô farejando que isso vai ser um corte no YouTube. Então, se você tá vendo isso no YouTube, tem um dos poemas dela, né, que a gente ouviu agora no podcast, que fala sobre o publicar. Né? Isso. Sobre por que ela vê isso de uma forma que, de certa forma, diminui um pouco o trabalho, né? Diminui a intensidade dos poemas dela, porque ela tá fazendo por um preço, né? Então ela vê nesse sentido, ela tem que fazer por esse preço, e não é
pra eu, né, colocar o que eu tenho pra fora, o que eu tenho dentro de mim. Então, eu senti uma crítica ao capitalismo nessa poesia, né? Ela não quer se render ao dinheiro pra fazer a literatura dela. Por isso que ela morreu, né, e com muitos poemas na gaveta. Sim. E você tem, acho que a história, né, de quem que encontrou, quem queria que ela publicasse. a irmã dela, né? A irmã dela foi quem fez, assim, o grande amor de fazer com que as poesias dela viessem à tona. E até você encontra, em inglês, 3 edições de todos os poemas da Emily Dickinson, que foi editado por... Todos não, né? Uma parcela que ela fez, mais de 7.000, né? Mas ela... vários deles, né? Alguns dos mais importantes, mais bacaninhas, assim... 2 amigos fizeram essas edições, assim, póstumas. E um dos meninos, né, que eu li o prefácio que ele escreveu, ele fala que ele se correspondia com ela. Pessoalmente, ele viu ela por 2 vezes só, mas eles eram amigos, assim, bem amigos, sabe? E a irmã namoro dela... à distância. E a irmã dela selecionou com eles, esses 2 amigos, esses poemas, e então saiu essa edição. Ainda no século XIX. E o que é no final do século XIX ainda. O que é um trabalho, assim, árduo também, né? Você... Tipo, porque grande parte do trabalho é você conseguir ser publicado. Claro que o texto dela ajuda muito, né? Mas tem esse trabalho... Não é um trabalho fácil, né? De você conseguir ser publicado. Tanto que a gente vê, assim, todos... Os autores que a gente traz aqui no podcast, a gente vê que eles tiveram essa dificuldade, né? A maioria deles. Claro que tem um que outro que é publicado rápido, mas a maioria deles tem essa dificuldade de ser publicado, então fica aí o ar do trabalho dessas pessoas próximas dela, que por causa deles que a gente está ouvindo hoje os poemas, né? Sobre publicar, eu quero falar 2 coisas ainda. Uma que, é claro que ela fazia isso, ela escrevia sem querer ganhar dinheiro da sua literatura, porque ela tinha um pai rico, era uma família abastada. Então, tudo aquilo que a Virginia Woolf preconizava, né? Porque um teto todo seu. Isso, né? De você ter o seu espaço, ter quem te sustente, ou ter o seu próprio sustento, e ter essa paz, né? De espírito para escrever, ter o seu canto, ela tinha. Não por isso que ela também fazia literatura sem se preocupar em ganhar dinheiro com isso, né? Diferente de alguns autores que, eu quero me sustentar disso. O que é legal porque você, qualquer forma de arte, né? Você acaba ficando mais autêntico aquilo, por você não estar tendo que fazer por certo retorno financeiro para outra pessoa, para agradar certas pessoas. Mas eu vejo 2 lados também disso, porque tem gente que só trabalha sob pressão também, né? Essa pressão de tem que ter a deadline, tem que ter a data, tem que ter retorno. Então tem os 2 lados. E a segunda coisa é que quando a gente falar de poesia da Emily Dickinson, é absolutamente sem a pretensão de publicar. Sempre. Absolutamente ela nunca queria. Tanto é que ela foi meio que forçada. 3 ou 5 poemas dela que saíram ao longo da vida dela, que foram publicados, foi meio que uma pressãozinha, assim, das pessoas próximas. Publica, né? Então... Fecha parênteses. Você falou uma coisa bem interessante no começo desse episódio, que se tirar uma palavra parece que muda o sentido, porque ela cria uma tensão lírica tão grande em 2 ou 3 linhas, em uma linha ela consegue criar. A gente tem, nessa coleção de 41 poesias deste episódio, algumas delas têm 3 linhas. Sabe? Então por isso também é tão volumoso, né? São 41 poesias ali em 20 minutos de episódio, né? Mas é porque de fato elas são mais essenciais, elas são essenciais. É uma visão totalmente original e profunda. Então elas são profundas e sintetizadas, né? Tanto da natureza quanto da vida. Até eu elenquei os temas aqui dessas 41 enquanto eu fazia a escuta do episódio ali, fiquei anotando, né? Então, palavras, natureza, fogo, memórias... Fogo não, jogo. minha caligrafia me judiou aqui. Sucesso, vitória, derrota, né? Vida e suas dificuldades, pobreza, morte, solidão, anel, né? Joia, coisa que meninas, né? Não sei se as meninas gostam, mas os meninos também, né? Mas no caso dela, no século XIX, né? Ela fala um pouco das formas, da geometria, também, da loucura, da beleza das borboletas, e ali ela cita o Brasil. Legal. Verdade. Homem, eu gostei muito da beleza, acho que foi a que mais me marcou, que é uma ideia de que quando você mais procura, menos você a tem, né? Verdade. E é muito, muito legal isso, né? De quem tenta
try too hard acaba sendo menos bonito, né? Ela fala sobre o ser eu, né? Como ela se sentia sendo ela. A questão da dor volta numas 2 ou 3 poesias. Flor, morte também volta numas 2 ou 3. Mar, né? O publicar que a gente já falou. Tem sobre beber, né? Sobre o ar, né? Sobre pássaros. Sobre ruas e tempos. Sobre riacho. Enigmas e surpresas. Achei muito legal também essa. Lembra? Não. Que a gente se interessa enquanto é um enigma. Depois que fica, já fica sabendo, ninguém quer mais saber de nada. Boa essa aí também, é verdade. Mas olha, é tão bonita a forma como ela coloca em palavras, né? Sobre lar, né? A ideia de lar, de casa, ela fala também em alguns dos poemas. E isso é muito presente, era a vida dela. Na verdade, ela era uma pessoa invisível pro mundo, como se habitasse um convento. Tanto é que ela ganhou aquele... né? Orgulho, aquela alcunha, né? Alcunha, essa que eu queria falar. Orgulho. Orgulho, que é outra coisa. Que é a feira de freira, Amherst. E elas que também só vestia branco, né? Por isso também que chamavam ela de freira, né? A freira de... Amherst, que era onde ela morava. Em Massachusetts. E freira porque só vestia branco. Isso, Então era uma pessoa reclusa. Massachusetts. Eu fui falar isso bem quando estava tomando um gole. Reclusa por temperamento e por hábito, né? Era isso que ela gostava. E o pai dela... Era isso que ela gostava. Reclusa era isso que ela gostava. Ela gostava de ficar no canto dela. Claro. Então... E tudo isso que a gente... Esses poemas são todos... Parecem que fragmentos de pensamento, né? Então a gente isso tem muita essa qualidade... É uma expressão não convencional de pensamentos ousados. Nossa. Porque se você for... Talvez por isso ela não quisesse ser publicada. Já imaginou em vida alguns desses poemas assim, lerem na sua cara? Você diz, meu Deus, que vergonha. Por isso que tem muita gente que faz poesia e não mostra pra ninguém hoje, né? Porque era algo pra ela botar pra fora e que ela não queria compartilhar mesmo, né? Só que assim, ela tinha um rigoroso padrão literário próprio, um padrão dela mesmo. E eu gostei muito que esse tradutor, ele prezou por muito disso. Tem uma poesia da voz... assim, em várias poesias ali, você vai perceber que ele trabalha com esse jogo de palavras. Ele escolheu na tradução algumas palavras para continuar com o jogo que ela tinha previsto na poesia original, assim. Por esse um trabalho árduo. De traduzir é um trabalho de interpretação, né? Super. Não apenas a tradução das palavras, mas entender o que aquilo tá querendo dizer, né, de uma forma completa e traduzir da melhor forma possível. E eu vejo que esse tradutor, ele preservou muito isso, sabe? Esse padrão literário dela, que ela estabeleceu pra si, ele colocou isso nas traduções. Eu gostei muito. A gente já tinha trabalhado com algumas poesias desse tradutor lá no episódio anterior que a gente fez sobre ela. Mas as frases que ela compõe têm esse poder imaginativo e descritivo muito forte. E imaginar que essa moça criou tudo isso de trás da janela de um quarto, né? Vendo os campos só, observando o comportamento humano e lendo a Bíblia, principalmente. Verdade. Então, a gente falou no outro episódio, mas se você tiver curiosidade, você pode fazer um tourzinho na casa dela. Você pode entrar na casa, museu. Não, né? No quarto dela, que existe até hoje lá preservado, então você pode fazer online também essa visita, só pesquisar no Google ali, quarto de Emily Dickinson. No museu Emily Dickinson. Que tem aquelas fotos 360 que daí você vê a janelinha que ela escrevia, a mesinha que ela escrevia olhando pra janela, enfim, você vê a cama dela, onde ela morreu, né? Ela morreu naquela cama, né? Então você consegue ver tudo isso. Os nomes, então, das casas, né? Homestead e The Evergreens, né? Então, são os nomes das casas que a gente falou bastante disso na outra vez. Então, a gente não vai ficar falando agora tudo de novo. Fica convite aí pra você ouvir o outro episódio da Emily Dickinson, que é alguns episódios atrás, nem é tantos atrás. É o 112, e esse é o 131. Mas isso não ajuda porque não tem número dos episódios. Verdade. Mas eu acho que foi lá por abril, maio. Poemas de Emily Dickinson. Então você vai achar como esse nome. Eu só quero terminar aqui, pra fechar a biografia dela, falando as datas de nascimento e morte. Então, ela viveu por 55 anos. Ela morreu jovem, né? Morreu de uma doença de rim, se não me engano. Né? As pessoas ficavam doentes cedo, né? Sim. Mas ela nasceu, então, em 10 de dezembro de 1830... e morreu em 15 de maio de 1886. Viveu ali bem o
o sanduíche ali do século XIX, né? O meio do século ali. E viveu meio século, né? Um pouquinho mais só, 55 anos. É, isso aí, a gente trouxe ela novamente, que a gente viu que o outro episódio de Emily Dickinson foi bem procurado. Sempre tem comentários, né, nesse episódio. Muita gente gostou, então a gente trouxe novamente aí pra vocês. Espero e segue comentando aí com a gente. É, isso aí. Volta e meia entra nas caixinhas de pergunta que a gente deixa no podcast, entra comentários novos. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta, então. Deixa. Aqui nesse do Spotify, você tá ouvindo no Spotify, então você pode comentar alguma coisa sobre esse episódio aí embaixo. Então tem uma caixinha de perguntas, você pode deixar a sua... Eu já vou deixar uma sugestão de pergunta. O que as poesias de Miss Dickinson despertam em você? A gente deixa esse prompt aí, e se você responder aí dentro dessa primeira semana, até sexta que vem, né? Se você tá ouvindo no dia da publicação. Até quinta que vem pra sair, né? Isso, até quinta que vem. Daí a gente pode comentar o seu comentário, né? Trazer as suas palavras. A gente pode trazer as suas palavras no próximo episódio. Externalizar o seu lirismo. E talvez isso fica sempre se alimentando, talvez no próximo a gente faz também. Enfim, sempre faz essa parte de ler o comentário de vocês. Bem legal. Que é muito legal. Então, se você quiser nos apoiar de forma diretamente no nosso bolso, você pode fazer entrando... Que jeito estranho de falar. Se você quer ajudar a sustentar esse projeto que leva literatura e cultura para milhares de pessoas no Brasil e no mundo... com dinheiro no nosso bolso. Vai apanhar! Não, que o podcast tem que ser sustentado financeiramente. Isso é verdade. Né? Quase não saiu episódio essa semana, porque a gente tá com um job, assim, muito apurado. Eu falei pra Lucas, vamos deixar assim essa semana pra, né? Dele, não, vamos fazer. Então a gente tá aqui, firme e forte, a gente precisa da sua ajuda. O episódio que a gente vê é quase como um serviço... Quando é .org? Como se fosse uma ONG, como se fosse um serviço voluntário. Até encaro muitas vezes o Leitura de Ouvido como isso, porque a gente leva a literatura, muitas vezes nacional, importante, assim, para os ouvidos e das internacional pessoas. Também, porque é o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. É isso aí. Então, se você quiser nos apoiar aqui, fazer nosso podcast continuar e crescer mais, você pode fazer entrando em apoia.se/leitura de ouvido, que é o nosso financiamento coletivo, ou você pode fazer Pix direto para leituradeouvido@gmail.com. Essa é a chave do Pix. E se você fizer isso, manda um e-mail para esse mesmo e-mail, né, da chave do Pix, leituradeouvido@gmail.com, que daí com seu nome e tal, que a gente coloca aqui nos créditos finais do podcast, como eles. Começa você. Adalberto Machado Santos. Adriana Mairink, com a Editora Infinita Lisboa. Bruno Guedes, com o Grupo Dan. Cristiane Bastos Cota. Cláudia Lubi. Daniela Caroline de Camargo Veríssimo. Isabel Araújo Alves. Jaqueline Conte. Kênia Garcia Bento Torquato. Lilian Renert. Marcos Vinícius. Maria Lúcia Riquibardi. Marcelos Machado. Matheus Simão Brum. Nariel Arruda Borba. Raimundo Gabino dos Santos. Rosângela Marques. Selma Nunes. Sérgio Arez Rico da Luz. E Zenilda Ribeiro da Silva. Valeu aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, e obrigado por você nos acompanhar aqui até agora, neste momento, e aprender mais sobre Emily Dickinson. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.